Boa noite! Boa noite, galera que tá chegando. Já vou começar. Vou dar só uns segundinhos aí. Segundinhos porque eu também não tenho muita paciência de ficar esperando, né? Pro Instagram entregar. Eu já quero começar logo do conteúdo, já quero entregar logo o conteúdo, né? A ansiosa, né? Então vou esperar só um pouquinho pra galera ir sendo notificada de que a aula ao vivo tá começando. Galera que tá aqui, fica aqui, não foge não, que já a gente vai começar, tá bom? Boa noite. Oi, Karina. Tudo bem? Saudade de você. Feliz ano novo. Bora, gente. Bora começar. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do mês de janeiro. Feliz ano novo. Olha que coisa linda. A gente vai matar um pouquinho a saudade do nosso papo reto, que logo, logo volta. Logo, logo, mas agora ainda não, né? Esse é o momento da gente falar sobre outra coisa. Então, enquanto eu vou fazendo essa introduçãozinha, me apresentando, falando sobre o que é essa série de aulas ao vivo que a gente vai ter a partir de hoje, vamos fazer uma coisinha comigo? Para me ajudar aqui a disseminar esse conteúdo para o maior número de pessoas? Vamos clicando no aviãozinho que fica aqui embaixo, ó. E vamos compartilhar essa aula com todo mundo que você conhece e que pode se beneficiar com esse conteúdo. Com a mãe, a tia, a prima, a vizinha, o adolescente, a professora, tá? Ah, obrigada, Karina, muito obrigada. Então convida essa galera aí para vir assistir essa aula ao vivo, para 5 pessoas que estão aí na tua lista, tá bom? Então vamos clicando aqui que o dedo não cai não, tá? E assim você me ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Para quem não me conhece, que está chegando agora, chegou há pouco tempo no perfil, eu sou Thalita Cipriani, psicóloga clínica, orientadora de famílias e especialista em adolescência. E hoje a gente vai dar início a uma série de aulas ao vivo aí, em comemoração ao Janeiro Branco, que é uma campanha dedicada a promover a conscientização sobre a importância da saúde mental. E, logicamente, que eu não podia deixar de falar sobre a saúde mental do adolescente, né? Visto que essa fase da vida aí tá cheia de desafios, cheia de descobertas e transformações. Então, esse mês de janeiro, a gente vai dedicar um olhar especial à saúde mental dos adolescentes, para incentivar reflexões aí sobre o autocuidado, né? E também a busca do equilíbrio emocional. E um dos objetivos do Janeiro Branco é justamente quebrar esse tabu que tem em torno aí da saúde mental, né? A gente sabe que a adolescência é marcada por uma hesitação em expressar sentimentos, pensamentos e ansiedades. Então é fundamental, né, a gente falar sobre esse assunto. Isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. O indivíduo precisa ter muita coragem para conversar com alguém no seu momento de maior vulnerabilidade, né? Então hoje a gente vai começar essa sequência de aulas ao vivo, às quintas-feiras às 20 horas, sempre às quintas-feiras às 20 horas. Então já aciona o lembrete do celular, ativa as notificações do meu perfil, porque esse mês vai ser recheado de conteúdos sobre saúde mental do adolescente. E nessa sequência de aulas eu vou te trazendo estratégias para empoderar aí o teu adolescente, para que ele saiba enfrentar os desafios da vida com confiança e resiliência, que é super importante, né? E todos os temas das aulas do Janeiro Branco vão ser norteados por um recurso terapêutico que eu criei, que chama os 5 As da adolescência. E esse recurso terapêutico eu uso para explorar questões referentes a autoconhecimento, autoimagem, autoconceito, autoestima e a autoconfiança do adolescente, para que ele tenha uma saúde mental para enfrentar os desafios com resiliência, os desafios da vida. A resiliência, que é uma habilidade que os adolescentes hoje não estão desenvolvendo, essa que é a realidade, né? Eu recebo muitos relatos de dificuldades de adolescentes
falta de perspectiva de vida, de ver a dificuldade que os pais estão enfrentando. Então a gente precisa ter um olhar maior para as habilidades dos adolescentes e desenvolver essa resiliência ao longo da educação. É muito importante que o indivíduo seja emocionalmente resiliente para que ele consiga lidar com as adversidades que eventualmente vão aparecer na vida, né? Então o tema dessa nossa primeira aula é o primeiro A da adolescência, que é o A de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na saúde mental do adolescente. Porque promover o autoconhecimento entre os adolescentes vai envolver também incentivar a reflexão, a autoavaliação e o desenvolvimento de habilidades, né? A gente tem vários programas educacionais hoje, também tem o apoio psicológico que desempenha um papel importante nesse processo, né? Ajudando o adolescente a navegar pelos desafios de uma maneira mais saudável e equilibrada. Então, ao investir no autoconhecimento, você também está fortalecendo as bases para uma vida adulta mais estável, mais consciente e, como eu disse, emocionalmente resiliente. E quando a gente fala sobre saúde mental, primeiro vamos definir, né? O que é saúde mental? O que é saúde mental? A saúde mental, ela é um estado de bem-estar, né? Onde o indivíduo ele é capaz de usar ali as próprias habilidades que tem para se recuperar do estresse do dia a dia, ser produtivo e contribuir com a própria comunidade. Então, o autoconhecimento desempenha um papel fundamental na saúde mental desse adolescente. O autoconhecimento é um elemento-chave para o desenvolvimento emocional, social e psicológico nessa fase tão importante da vida, onde o adolescente está construindo a própria identidade. E entender e explorar não só essa identidade própria que está sendo construída, né, mas também as suas emoções, os seus valores e os pensamentos que vão contribuindo significativamente para o bem-estar mental e para a capacidade de lidar com os desafios do cotidiano. Então, entre os benefícios que a gente tem aí do autoconhecimento na saúde mental, a gente vai identificar as emoções, né, porque o autoconhecimento ele permite que o adolescente reconheça e compreenda suas emoções. Essa consciência emocional, ela é vital para lidar com o estresse, com a ansiedade e com outras questões emocionais que frequentemente vão surgindo aí durante a adolescência. E aí, como é que eu consigo que o meu adolescente reconheça as próprias emoções, né? Desenvolvendo a inteligência emocional dele, para que ele tenha condições de se autorregular em situações estressantes e desafiadoras, e o que também vai contribuir para diminuir a agressividade desse adolescente. Então, dentro desses recursos todos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, e eu fui percebendo essas questões que os adolescentes precisavam trabalhar, e eu fui desenvolvendo outros recursos também, além desse combo, os 5 As da adolescência, eu desenvolvi um recurso para regulação emocional, e que permite que ele reflita e avalie como ele lida com as diferentes situações que estão envolvendo as emoções, e como ele reconhece e identifica as emoções no outro indivíduo praticando a empatia. Então é um recurso super interessante que busca desenvolver essa inteligência emocional nos filhos, e não só a identificação, mas também o reconhecimento das emoções e também criar estratégias e entrar com intervenções para conseguir conter a desregulação emocional e ajudar ele a se autorregular nos momentos desafiadores. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse recurso, me manda uma mensagem depois no direct, porque esses recursos terapêuticos eu não costumo divulgar aqui. São recursos que eu divulgo para os pais dos meus pacientes, eu divulgo para os profissionais que eu atendo nas minhas mentorias profissionais, para os grupos de profissionais que eu participo. Então é um tipo de recurso que eu não costumo trazer para cá, né? Eu deixo só para esse público específico, para quem tem um interesse maior nessa evolução, nesse desenvolvimento, né? Se desenvolver como profissional, como pai e mãe, ajudar o filho a se desenvolver um pouco melhor, né? Então quem tiver interesse me manda mensagem no direct. Então, outros benefícios que a gente tem aí em relação ao autoconhecimento é desenvolver justamente essa resiliência, é conhecer suas próprias forças e limitações, né? Porque isso vai ajudar ele a desenvolver essa resiliência emocional. O adolescente, ele aprende a lidar com as adversidades, enfrenta os desafios de uma maneira mais eficaz quando ele se conhece, quando ele sabe até onde ele pode ir, quando ele sabe quais são as suas limitações, como ele pode agir, o que ele tem que fazer para ressignificar o que aconteceu, para lidar com aquela situação desafiadora. Então, o autoconhecimento vai capacitar o adolescente a tomar também decisões mais conscientes e alinhadas com os próprios valores, né? Isso vai trazendo um senso de autenticidade e autoestima, promovendo também escolhas saudáveis e positivas. Então, quando a gente olha
pro autoconhecimento, é importante falar isso. Autoconhecimento não é aquilo que você gosta de comer, a minha comida preferida, a minha cor preferida. O autoconhecimento, gente, ele tem a ver com quais são os valores que norteiam a minha vida, quais são as minhas forças de caráter, quais são as minhas habilidades, como eu posso usar as minhas forças de caráter no meu dia a dia para lidar com os desafios que eu estou enfrentando, como eu posso usar as minhas habilidades e potencializá-las, como é que eu posso identificar quais são essas habilidades para me ajudar até mesmo a definir qual é a carreira que eu quero seguir no futuro. Porque se de repente é um adolescente que não gosta de ler, ele tem uma dificuldade com a leitura, como é que esse adolescente vai ser um advogado ou um psicólogo, se a vida desses profissionais é 90% leitura? Então, se autoconhecer permite fazer escolhas mais coerentes para a sua vida. Lembrando que na adolescência a gente precisa tomar decisões que são importantes e que vão nortear todo o restante da vida. Então promover esse autoconhecimento vai ser muito benéfico para toda essa construção de identidade, né, do adolescente e dos desafios que ele vai enfrentar e as decisões que ele também precisa tomar na vida dele. Além disso, o autoconhecimento, ele vai permitir que o adolescente compreenda as próprias necessidades e emoções, facilitando aí a construção de relacionamentos saudáveis, né? Porque o adolescente que se conhece, ele tem mais probabilidade de estabelecer conexões profundas, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver habilidades também que são super importantes, né? Habilidades essenciais para a vida adulta. Então, quando a gente olha para o adolescente, para todo esse universo que está se mostrando aí na frente dele, todas as possibilidades, a gente vê que esse autoconhecimento cria um senso de empoderamento pessoal. E isso ajuda o adolescente a desenvolver uma autoimagem positiva, a aceitar a si mesmo, né, a ter uma atitude mais positiva e resiliente frente aos desafios. Então ele passa a se olhar, ele olha para o interior dele, ele constrói o próprio eu, ele vai construir quem ele é. Em cima desse autoconhecimento. Então ele vai saber com que tipos de pessoas ele pode se relacionar, o que ele consegue aguentar dentro de uma relação, o quanto ele consegue receber, o quanto ele consegue doar, porque relacionamento é troca, né? Então quando a gente pensa, muita gente pensa que essa questão do autoconhecimento, é frescura, pra que eu vou fazer isso? Para desenvolver habilidades, não só habilidades socioemocionais, mas também habilidade de autorregulação, para conseguir se lidar bem com as pessoas, para ter uma vida funcional, uma vida feliz, uma vida repleta de propósito. Se você vive a sua vida dentro daquele propósito que você definiu para a sua vida, você compreende, quando você compreende esse propósito, você aprende a gerenciar melhor até mesmo o seu estresse, a regular melhor suas emoções, a ter medidas proativas para conseguir ter uma boa saúde mental. E além disso, você pode inclusive prevenir problemas de saúde mental identificando sinais precoces de estresse, de ansiedade, ou até mesmo de depressão. Não, peraí, eu tô muito triste aqui, eu tô interagindo pouco com os meus amigos, eu tô há muito tempo trancado no quarto, o que tá acontecendo comigo aqui? Então, quando você tem uma noção, quando você se conhece, quando você compreende como seu organismo funciona e você presta atenção nesses sinais que vão acontecendo, você consegue buscar apoio antes dessas questões se agravarem. E isso é super importante. Ontem eu fiz um post no meu feed falando, né, logicamente, sobre essa questão aí da saúde mental do adolescente, e uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, quando eu comecei a pesquisar o material para fazer o conteúdo, se você não viu esse post, ele tá lá no feed, dá uma olhada depois. Então foram as estatísticas, assim, a Revista Brasileira de Psiquiatria realizou uma pesquisa com um grupo de adolescentes, apontando como os problemas como desamparo e negligência são estressores que causam prejuízos à saúde mental do adolescente. Muitas vezes a gente nem tem noção disso, assim. Muitas vezes as pessoas repetem frases, né, pré-construídas para tentar justificar a maneira como se comportam, mas não param para refletir sobre isso. Por exemplo, apanhei e não morri. Todo mundo diz isso. Aqui, ó, o livro, ó. Apanhei e não morri. Olha a falta de conhecimento na vida dessa pessoa que fala apanhei e não morri. Porque todo mundo apanhou e não morreu. Isso é fato, né? E aí eu vou aproveitar para fazer o jabazinho do livro, né? O livro que eu atuei como coautora. Frases da infância que ainda ecoam na vida adulta.
frases da infância que ainda ecoam na vida adulta. O que isso tem a ver e o que isso tem a ver com o autoconhecimento? Falando nisso, gente, quem quiser exemplar do livro, tá? Manda uma mensagem no direct que eu vou aproveitar e fazer um jabazinho. Mas o que isso quer dizer? Enquanto você fala frases como apanhei e não morri, você não tá olhando pra você. Você não tá olhando pro seu comportamento. Você não tá olhando pra sua dificuldade em estabelecer relacionamentos interpessoais. Você não tá olhando pra sua dificuldade em falar sobre os seus sentimentos e emoções. Você não está olhando pra sua dificuldade de se autorregular. Você não está olhando, de repente, pro excesso de bebida alcoólica que você ingere regularmente. Você não olha pro excesso de comida que você come, porque, de repente, você está descontando os seus problemas na bebida alcoólica, na comida, gastando dinheiro comprando roupa para tentar suprir alguma necessidade que não foi suprida lá no passado. Então, gente, falar apanhei e não morri é verdade, apanhou e não morreu. Mas a que custo? Qual foi o custo de apanhar e não morrer na tua saúde mental? E aí a gente não para olhar isso. Olha o que esse estudo da Revista Brasileira de Psiquiatria apontou. A pesquisa falou que os adolescentes vão desenvolvendo transtornos psicológicos e precisam de apoio para lidar com situações como desamparo, negligência e o desenvolvimento de doenças. Daí, além disso, o estudo aponta assim, ó, 1 em cada 5 adolescentes apresentou algum transtorno mental. 1 em cada 5. Tá? É muita coisa. 88% dos casos não são... Desculpa, não é 88%, é 80%. Olha eu louca já, passando o dado errado. Não são identificados ou não recebem tratamentos. Olha aí a galera do apanhou e não morreu. Não tem autoconhecimento. Não conhece suas forças de caráter, suas virtudes, suas habilidades. Não tem inteligência emocional. Esses 80% é essa galera que apanhou e não morreu. E continua perpetuando o ciclo. Todos os dias. Fazendo e falando frases desse tipo para justificar a maneira como educam os filhos e não estão percebendo o quanto estão sendo negligentes na educação do filho. E além disso, ajudando esses filhos a desenvolver transtornos. Porque eu não sei se você sabe, 50% dos transtornos mentais surgem até os 14 anos. E eu vou repetir, e 80% dos casos não são identificados ou não recebem tratamento, porque você acha que apanhou e não morreu, e aí o seu filho também tem que apanhar e não morrer, ele não pode sentir diferente de você. Ele tem que sentir a coisa na mesma intensidade e proporção que você recebeu, que você sentiu. Eu não sei como seu filho vai fazer isso, né, porque ele é uma pessoa completamente diferente de você. E aí, essa questão de sentimentos, percepções, resiliência, como lidar com os desafios da vida é muito subjetiva. Como é que eu vou lidar com os desafios da vida se eu não tenho habilidades desenvolvidas? Como é que eu vou lidar com as minhas emoções se eu não tenho inteligência emocional para lidar com elas? Como é que eu vou saber que carreira seguir se eu não sei do que eu gosto? Eu não sei no que eu sou bom? Eu não estou olhando para as minhas forças de caráter? Eu não estou olhando para as minhas habilidades? Então, para a gente promover o autoconhecimento no adolescente, envolve não só incentivar essa reflexão e autoavaliação, como eu falei lá no começo da aula, mas também promove que ele faça escolhas mais coerentes e responsáveis para a vida dele, sabe? Quando você investe no autoconhecimento, você está fortalecendo as bases da vida adulta mais estável, mais consciente, mais resiliente. E aí, mãe, o que eu preciso te falar? O que você não deve fazer nesse processo para conseguir ajudar o filho a se autoconhecer, para melhorar, para promover a saúde mental dele. E agora eu vou começar a te dar um spoiler do que vai rolar na próxima aula ao vivo na semana que vem. Que na próxima aula ao vivo eu vou abordar 2 As da adolescência. O autoconceito e a autoimagem, que estão muito conectados com o autoconhecimento e como isso está influenciando a saúde mental do teu filho. Então a primeira coisa que eu preciso te falar que você não deve fazer é criticar excessivamente o comportamento dele. Ai, Thalita, agora eu não posso mais nem criticar o comportamento do meu filho. Pode, gente, só que existem maneiras de fazer e de falar. Então, antes de você criticar o seu filho, eu gostaria que você colocasse um pouquinho a mão na consciência e parasse para refletir. Como você se sente quando você é criticada? A gente precisa ter um olhar para isso também, né? Como é que eu me sinto quando eu sou criticada? Porque eu adoro apontar o dedo para os outros, mas e aí? Eu gosto que apontem o dedo para mim? Criticar excessivamente o comportamento não é aconselhável, porque se eu estou falando com um indivíduo que está construindo a própria identidade, descobrindo quem é,
porque a adolescência é marcada pela construção da identidade. Se eu ficar rotulando o comportamento do meu filho, falando que ele é preguiçoso, que ele é relaxado, que ele não faz nada direito, que ele não serve pra nada, como é que ele vai construir essa identidade de uma maneira positiva? Não vai, né? Porque ele é preguiçoso, ele é relaxado, ele não faz nada direito, ele não serve pra nada. É isso que ele pensa sobre ele. Então ele vai construir esse autoconceito e essa autoimagem sobre si mesmo baseado naquilo que as outras pessoas estão falando pra ele. Então o autoconhecimento dele fica comprometido. Ele não está sendo fiel àquilo que ele realmente é. Ele não está olhando para dentro de si. Ele tá só absorvendo aquilo que está vindo de fora. E quando a gente fala de saúde mental, tudo isso que vem de fora abala diretamente o meu interior. Ele abala meu senso de capacidade, meu senso de adequação, meu senso de capacidade, meu senso de pertencimento, minha autoestima. E aí, quando a gente olha para essa geração de adolescentes que a gente tem hoje, a gente entende porque tá todo mundo assim, doente, precisando cuidar desesperadamente da saúde mental e emocional. Sabe por quê? Porque essa galera apanhou e não morreu, né? E aí acha que tá tudo bem. E aí continua, como eu disse, perpetuando o ciclo. As mesmas práticas educativas que já não funcionam há centenas de anos, e eu não sei por que continua, e quer continuar replicando isso nos filhos. Aí olha pro filho hoje e não entende. Por que será que meu filho tá assim? Você não tratou as suas feridas emocionais? Tratou? Aí você foi passando as suas feridas emocionais pro seu filho, você transferiu as suas feridas emocionais para ele. Hoje ele tá lá com as feridas emocionais dele, as feridas emocionais dos pais, e ainda assim o senso de que tenho que suprir as expectativas e necessidades do meu pai o tempo todo. É complicado, né, gente? É muita carga para uma pessoa só. Vamos combinar. Principalmente para um adolescente que tá nesse processo de construção da identidade, de descobrir quem é, ter que ficar carregando a carga dos outros. Então o que a gente precisa fazer como mãe, como pai, como educador de adolescente? A gente precisa proporcionar para esses adolescentes esse autoconhecimento. Quais são as características da minha personalidade? O que mais me chama atenção quando eu vou atender um adolescente é quando eu começo, porque tem todo um processo de atendimento. Então a gente começa com um processo investigativo para depois conseguir fechar um diagnóstico e começar a entrar com estratégias de intervenção para conseguir de fato aquela melhoria na saúde mental daquele adolescente. E aí o que acontece? Eu começo os atendimentos com um adolescente e eu pergunto e eu escuto, não sei. É só o que eu escuto, não sei. E agora que eu já tô mais espertinha, né? O que eu faço quando eu começo a atender um adolescente? Eu digo, a gente vai fazer um combinado. E nesse combinado não vale dizer não sei, tanto faz, acho que sim, acho que não, talvez. Não pode. Eu preciso de respostas assertivas. É isso ou aquilo. Eu já faço combinado logo no começo. Porque senão eu fico nesse ciclo. E aí eu preciso fazer toda uma investigação em relação a essas características de personalidade, as forças de caráter, as habilidades, porque eu faço todo um trabalho de desenvolvimento de habilidades e regulação emocional. Então eu preciso entender quais são as habilidades que ele tem, para pegar essas habilidades e ajudar ele a potencializar, desenvolver aquelas que precisam ser desenvolvidas. Então os adolescentes de hoje não têm esse conhecimento sobre si mesmo. Muitos adultos não têm. Então, se já é difícil para um adulto, como é que um adolescente vai ter? Isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser construído dentro de casa. E a gente não pode terceirizar isso para a escola. E se você, tudo bem, eu não tenho tempo, eu não sei o que é isso, é uma demanda muito grande, eu não consigo me dedicar a estudar sobre esse assunto e conseguir ajudar o meu filho, então você precisa procurar grupos de habilidades sociais, grupos terapêuticos, e oficinas de regulação emocional. Porque se eu não posso ajudar a minha filha em alguma situação, eu tenho que, no mínimo, procurar os recursos necessários para disponibilizar para ela. Para que ela possa ter acesso a esses recursos e ela possa se desenvolver. Só que tem uma coisa, eu não posso simplesmente vou lá e coloco a minha filha num grupinho de habilidades sociais que vai durar, sei lá o quê, 4 semanas, e aí eu largo ela lá,
deixo ela fazendo grupinho e não faço nenhum acompanhamento. Não, precisa fazer um acompanhamento. A gente tem uma concepção muito errônea de achar que porque o filho chegou na adolescência, ele não precisa mais da gente. É aí que está o equívoco. É porque ele chegou na adolescência que ele precisa dos pais muito mais do que ele precisava antes. Mesmo que ele se afaste, mesmo que ele diga que ele não quer. Ele precisa, porque como eu falei lá no começo, ele está construindo a identidade dele. Então ele precisa entender quem ele é e não quem os outros querem que ele seja. Ele precisa entender do que ele gosta e não o que os outros querem que ele goste. Ele precisa entender quais são os valores que vão nortear a vida dele e não os valores que os pais querem que norteiem a vida dele. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O filho ter essa noção. Lembra do que eu falei sobre autoconceito e autoimagem, que eu vou explorar mais na próxima semana? Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou absorver tudo aquilo que falarem a meu respeito e eu vou tomar aquilo como uma verdade absoluta. Agora, se eu me autoconheço, se eu pratico o autoconhecimento, uma hora que alguém, a minha mãe, o meu pai, um professor, um amigo olhar pra mim e falar, nossa, como você é preguiçoso, eu vou saber que eu não sou, porque eu sou uma pessoa super ativa, só que hoje eu estou num momento de preguiça. Então eu não vou tomar aquilo como uma verdade absoluta. Isso é isso que vai empoderar o adolescente. É isso que vai motivá-lo a querer fazer mais coisas positivas, a querer ser melhor, a querer se desenvolver cada vez mais, a ter mais habilidades desenvolvidas, a buscar essas virtudes e valores que vão nortear a vida dele, a entender as forças de caráter que ele tem. Nossa, eu sou uma pessoa super criativa, como é que eu posso usar essa minha criatividade em meu favor? Como é que eu posso aplicar essa criatividade no meu trabalho? Como é que eu posso usar a minha criatividade para lidar com um desafio que eu estou enfrentando nesse momento? É assim que a gente desenvolve a resiliência, promovendo esse autoconhecimento. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Eu não posso desenvolver autoestima se eu não tenho autoconhecimento. Eu não posso desenvolver habilidades se eu não tenho autoconhecimento. Eu não posso trabalhar a regulação emocional se eu não tenho autoconhecimento. Eu não posso ter confiança em mim mesmo se eu não tenho autoconhecimento. Eu não posso me perceber como pessoa se eu não tenho autoconhecimento. Então, o autoconhecimento se faz muito importante. Ao longo da semana eu tenho falado muito sobre isso, né, sobre a questão do autoconhecimento na saúde mental, e amanhã, gente, fiquem bem ligadinhos, tá? Que amanhã eu vou soltar uma ferramenta gratuita para ajudar nesse processo de autoconhecimento do adolescente, para você fazer o teste das forças e ter as estratégias que você precisa para começar a desenvolver esse autoconhecimento. Mas o mais importante é que você ajude o seu filho a se autoconhecer. Colocar um pouquinho de lado as suas necessidades e as suas frustrações em relação a quem o seu filho é, compreender que o filho ideal é o filho dos meus sonhos e não o filho que eu tenho realmente. Então você precisa olhar para aquele filho real, aquele filho que está ali e buscar compreender o que esse filho precisa para se desenvolver de maneira saudável, para ter resiliência emocional, para ter autoconfiança e segurança, para enfrentar os desafios da vida e para eu ajudar o meu filho a ter sucesso e uma vida próspera. Então eu preciso ser capaz de identificar essas questões do meu filho ou, no mínimo, ajudá-lo a desenvolver isso. Então, se eu não conheço as minhas questões, eu preciso buscar conhecer quais são as minhas forças de caráter, quais são minhas características de personalidade, que tipo de temperamento eu tenho, quais são os valores que estão norteando a minha vida, o que é importante para mim, o que é prioritário, quais são as minhas fraquezas. Como é que eu posso usar minhas habilidades e minhas forças de caráter para me ajudar com as minhas fraquezas, para superar um desafio que eu esteja enfrentando agora no momento? Você tem noção do quanto isso é importante? Então a gente tem que estar sempre buscando esse desenvolvimento constante, não só pra gente, mas para os nossos filhos também. Que é por isso que eu trouxe a questão do apanhei e não morri. Porque às vezes a gente se pega a esses padrões que são impostos, né, culturalmente pra gente, e a gente não questiona. Será mesmo que eu apanhei e não morri? A gente não para se perguntar. Você tem um pensamento ali que invade a sua mente, porque os pensamentos são automáticos, a gente não consegue controlar um pensamento, e eu vou provar isso pra você. Você consegue controlar um pensamento? Responde aqui pra mim. Vou fazer uma pegadinha, ó, testezinho rápido. Responde pra mim aqui embaixo. Você consegue controlar um pensamento? Sim ou não? Eu não vou continuar enquanto ninguém me responder. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. O que fazer quando meu pai não deixa pintar o cabelo? Manda ele pro meu perfil, tá? Manda ele pro meu perfil. Mas será que essa pessoa tá aqui ainda? Deixa eu ver. Tá.
Mas olha só, se ele não quiser vir pro meu perfil, tenha uma conversa com seu pai sobre essa questão do cabelo. Porque o que acontece? Será que tem mesmo que proibir tudo, dizer não pra tudo? Tudo é não, 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 o filho não pode nada? Será mesmo? É só um cabelo, cara. Se não ficar bom, depois pinta de novo, né? O cabelo cresce, a gente corta. Eu acho que o não, ele é realmente válido quando é algo que é de fato importante, né? É algo que fere as nossas necessidades, as necessidades do outro. Agora, um cabelo, gente, pelo amor de Deus, a gente gosta, né, de picuinha pra ficar encrencando com o filho, eu nunca vi. Como gosta de arrumar encrenca. Parece que passa o dia inteiro pensando, vou arrumar uma maneira de encher o saco do meu filho hoje. Não é? Pelo amor de Deus, ó. Renata, oi Renata, feliz ano novo. Renata disse que não, falou, Oliveira disse que não. Não, né? Não dá pra controlar um pensamento. Queria eu pintar meu cabelo. Bora pintar o cabelo e me manda fotinho depois, tá? Não dá pra controlar o pensamento. Não pensa no elefante branco. Você pensa no elefante branco automaticamente. A gente não controla o pensamento. Só que o que a gente tem que fazer? A gente não pode tomar aquele pensamento que foi invadido, né? Que nos invadiu ali naquela hora como uma verdade absoluta. Não, a gente tem que questionar aquele pensamento. Será que isso que eu tô pensando é realmente verdade? Será que é isso mesmo? Será que eu apanhei mesmo, não morri? A gente tenta controlar, né? Mas não tem como. A gente até consegue quando a gente coloca atenção naquilo, né? Se tu coloca a tua atenção voltado para aquele pensamento, não é controlar, mas você consegue questionar a veracidade daquilo. A veracidade daquele pensamento que apareceu. Não pensa no elefante branco. Tá, mas elefante branco realmente existe? Será? Elefante branco? Tu começa a te questionar, não é? O pensamento vem, e aí você questiona. O problema é que muitas vezes a gente não tá conectado ali no momento. E aí a gente toma aquilo como verdade absoluta. Por que eu tô te falando isso? Que a gente toma aquilo como verdade absoluta e não questiona. E tô usando muito esse exemplo do apanhei e não morri. Apanhei e não morri. Porque a gente fala isso. Apanhei e não morri. Olha, eu vivo aqui. Ai, me tornei uma pessoa maravilhosa. Eu sou uma pessoa determinada, focada. Graças a Deus, apanhei e fiquei bem na vida. Mas e aí? Será mesmo, gente, que eu apanhei e não morri? Nossa, eu tenho uma dificuldade de fazer amizade com as pessoas e manter as amizades, né? Nossa, eu brigo com todo mundo. Nossa, será que isso tem a ver? Será que isso tem alguma relação, uma coisa com a outra? Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de falar sobre as minhas emoções. Nossa, eu não consigo falar para as pessoas como é que eu me sinto. Eu acabo engolindo todos os meus sentimentos, aí depois eu fico mal em casa chorando. A gente não para pra questionar. Então, gente, quando eu falo não critique excessivamente o teu filho, não rotule, porque ele não vai questionar a veracidade daquele comentário que você fez. Apanhei e não morri, mas o estado mental não tá normal. Eu adorei isso. Ai, eu vou anotar. Você faz um post sobre isso, tá? Só que ele não para pra questionar a veracidade das coisas que você fala. Então, tô anotando, tá? Falei que eu ia anotar e eu vou anotar. O que eu quero te falar sobre isso? Se você falar pro seu filho que ele é um preguiçoso, que ele não serve pra nada, que ele não faz nada direito, ele não vai em nenhum momento questionar assim, ó. Nossa, eu não faço nada direito. Será mesmo que eu não faço nada direito? Poxa vida, semana passada eu limpei a casa todos os dias, ela disse que a casa tava tão legal. Ele não vai se questionar. Ele não vai questionar a veracidade daquilo que você falou. Ele vai tomar aquilo como uma verdade absoluta. E ele vai crescer se achando preguiçoso. Ele vai crescer achando que ele não serve pra nada. Ele vai crescer achando que ele não faz nada direito. Porque a gente vai criando, a partir dos nossos pensamentos automáticos, a gente vai criando crenças que vão prejudicando e muito a saúde mental. E aí o resultado dessas crenças são o quê? Feridas emocionais, crises de ansiedade, depressão, transtornos psicológicos. A gente vai vendo isso ao longo da vida. Eu conheço muita gente que ouviu frases a vida toda e que leva até hoje essa frase como verdadeira. Eu recebo isso nos meus atendimentos todos os dias. Todos os dias. Você não é bom o suficiente. Os seus pais não gostam de você. Então, ir ouvindo aquelas frases, sua mãe não gosta de você, vai ouvindo as coisas e vai acreditando. Não para pra questionar. Aí fica analisando o quê? Só os efeitos negativos. Então, peraí, ela disse hoje que eu não servia pra nada. Semana passada eu fui fazer, sei lá, um omelete e o ovo quebrou todo fora da frigideira, eu fiz uma sujeira, meu Deus, eu não sei fazer nenhum omelete. Na semana anterior ela pediu pra eu tirar uma caixa de um lugar e colocar no outro, eu coloquei no lugar errado. A pessoa, ela só começa a focar nos aspectos negativos, porque você já jogou uma negatividade ali. Ela em nenhum momento vai pensar nos aspectos positivos. E quando você começa a questionar o seu pensamento, você começa a olhar para os aspectos positivos. Seja bem-vinda, Dani. Essa é a ideia.
Então, gente, promover o autoconhecimento, além de desenvolver as habilidades, além de olhar para as forças e virtudes, além de olhar para as características de personalidade, né? Para tudo aquilo que você tem habilidade, aquilo que você não tem habilidade, para suas fraquezas, além disso tudo, é questionar esses pensamentos que vão surgindo na sua cabeça. Só que isso são coisas que precisam ser aprendidas, desenvolvidas, precisa fazer um acompanhamento. Então você precisa prestar muita atenção em todas essas coisas que você vai falando e nos questionamentos que seu filho vai trazendo, porque nos questionamentos dele você consegue também perceber algumas crenças que são construídas. Por exemplo, um exemplo bem simples assim, muita gente aqui sabe que quando a minha filha Marina tinha 4 anos, eu fui embora para Londres e fiquei 8 anos fora, e ela ficou morando com a minha mãe, tá? E aí eu vim embora depois de 8 anos, e quando eu voltei, a minha sobrinha, que tinha recém-nascido, não, a minha irmã estava grávida. E aí, alguns meses depois, minha sobrinha nasceu e eu fui passar férias, vim, né? Ai, olha só, eu ia falar, eu fui passar férias em Santa Catarina, mas agora eu estou morando em Santa Catarina, então eu vim para Santa Catarina passar férias, né? Eu vim para Santa Catarina passar férias, e aí eu tava lá com a minha sobrinha bebezinha no colo, porque eu amo um bebezinho, e tava lá brincando com ela, conversando, trocando ideia com ela. E aí a minha filha Marina olhou pra mim e falou assim: tu fazia isso comigo também, mãe? Olha a crença do abandono e da rejeição. Tava ali, a ferida. Com essa pergunta, eu entendi tudo o que estava acontecendo. E aí eu consegui fazer o quê? Eu consegui olhar para aquela ferida que estava ali. Eu consegui trabalhar aquela ferida que estava ali. Eu consegui buscar a ajuda necessária pra gente tratar essa ferida e lidar com essa situação por causa de uma pergunta que ela fez. E eu não era nem psicóloga na época, tá? Não era psicóloga na época, mas eu já estava nesse mundo do desenvolvimento, porque eu já fazia vários cursos e foi esse turbilhão de cursos que acabou me levando para psicologia. Mas enfim, isso é uma conversa para uma outra hora. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, de coisas que eu fui ouvindo, assim. Quando eu era mais nova, eu já contei essa história aqui. A Dani deve lembrar. Quando eu era mais nova, eu estava aprendendo a fazer contas de divisão. E eu estava com muita dificuldade nessa coisa de fazer divisão. E eu não conseguia entender, e a minha mãe falou assim pro meu pai, técnico em edificações, né, trabalha muito com números, assim, ela olhou pro meu pai e pediu pro meu pai me ensinar. E aí meu pai sentou comigo, meu pai é um homem que não tem muita paciência, mas tudo bem, né, meu pai sentou comigo pra me ensinar, eu devia ter 10 anos, gente, eu tava na 4ª série. Aí ele explicou uma vez, eu falei, eu não entendi. Aí ele explicou a segunda vez, eu falei, eu não entendi. Quando eu falei que eu não tinha entendido pela segunda vez, ele bateu na mesa e falou, mas tu é burra! Cacete, que tu não entende o que eu tô falando. Pronto, gente. Aí ele explicou mais uma vez, eu falei que eu tinha entendido, porque eu não queria tomar bronca, lógico, né? Eu passei aquele período todo da explicação engolindo meu choro, saí da mesa, fui pro quarto chorar, e a partir daí eu não preciso dizer pra vocês que durante 25 anos da minha vida eu de fato acreditei que eu era uma pessoa burra. E aí isso fez o que comigo? Isso fez com que eu estudasse exaustivamente durante toda a minha vida, porque eu não acreditava na minha capacidade. Então, olha que loucura, eu fui descobrir isso na faculdade de psicologia. Eu já tinha mais de 30 anos quando eu fui fazer psicologia, tá? Foi no primeiro semestre de psicologia que a minha ficha caiu em relação a essa situação. Mas ainda assim, eu tive muita dificuldade de lidar com essa ferida que me foi criada lá atrás. Porque toda vez que eu tinha uma prova, eu ficava estudando feito uma maluca, eu ia dormir às 2 horas da manhã porque ficava estudando, acordava às 5 para revisar a matéria antes de fazer a prova, chegava lá, fazia a prova, ficava o tempo todo dizendo que eu não fui bem, porque eu vou tirar nota baixa, porque isso, porque aquilo. Quando eu recebia a prova, o que acontecia? Eu tinha errado uma questão, no máximo 2. Eu sempre fui aluna exemplar, sempre. E mesmo assim, eu não acreditava na minha capacidade. Eu sempre achava que eu era menos inteligente, eu era a menos sociável, eu era menos engraçada, tudo isso por quê? Porque eu era burra. Porque eu ouvi lá atrás que eu era burra. Isso moldou o meu conhecimento sobre mim mesma. Isso moldou a minha construção de identidade. Isso fez com que, porque eu não questionei o meu pensamento automático naquela hora. Então isso fez com que eu acreditasse naquilo que ele falou. Eu tomei aquilo como verdade absoluta para minha vida. Então olha a importância. Olha a importância da gente cuidar daquilo que a gente fala. E o mais importante, lógico, assim, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Muito. Então isso foi fazendo com que eu questionasse várias coisas quando eu comecei a me dar conta de onde vinha essa minha crença. Quando eu percebi lá fazendo a faculdade, eu comecei a me dar conta. Mas peraí.
Por que eu sou burra? Não, eu não sou burra, olha as notas que eu tiro. Eu sou uma aluna exemplar, eu sou uma menina determinada, focada. Eu sou esperta, todo mundo fala isso pra mim. Aí eu comecei a perguntar pras outras pessoas o que elas achavam. E fui ouvindo das minhas amigas, nossa, Thali, você é muito dedicada. A Karina, que tava aqui até agora, nossa, você é muito dedicada, você é muito inteligente. Aí você me ajuda a estudar? Você explica pra mim a matéria? Então isso foi me ajudando também a quebrar um pouco essa crença que eu criei, né? Essa crença que eu tinha por causa daquilo que eu ouvi. Então, gente, todo mundo tem alguma questão. Todo mundo tem alguma coisa que aconteceu lá no passado. E acaba questionando ali a própria capacidade. Então, quanto mais você se conhece, mais ferramentas você tem para lidar com os desafios que surgirem, para lidar com as suas crenças, com as suas feridas emocionais, né, os traumas que foram criados lá atrás, e mais estratégias você vai ter para ajudar o seu filho a promover esse autoconhecimento. Então, quando você tiver esse olhar para você mesmo, quando você olhar para o seu interior, quando você refletir sobre tudo aquilo que aconteceu na sua vida, não pensa assim, eu não vou deixar o meu filho fazer tal coisa porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Não pensa assim. Lembra que você só é a pessoa que você é hoje por causa daquilo que você passou. Foi aquilo que te deixou mais forte, foi aquilo que te permitiu ressignificar, foi aquilo que te permitiu olhar para a vida com outros olhos. Então, o seu filho também vai passar por situações. Só que ao invés de impedir que ele viva a vida dele, para que ele não sofra, para que ele não passe por uma situação desafiadora, empodere o teu filho com autoconhecimento, com autoestima, com autoconfiança, com resiliência, com habilidades bem desenvolvidas, para quando ele passar pelo desafio, ele tomar melhores decisões, ele saber como agir, e ele não passar pelas mesmas questões que você passou lá no passado. Deixa eu ver aqui que a galera comentou e eu não falei mais nada. Ai, gente, o que eu fiz? Pais normalmente não têm paciência. Minha mãe professora e eu odiava me explicar as coisas, mas para os outros é pura paciência. Isso é muito comum, eu vejo isso muito. Eu vou te falar uma coisa, Marta, eu levo muito atestado de grossa, tá? Real, assim, muita gente me conhece por aqui e não se liga, assim. Eu levo muito atestado de grossa, assim, na cara, sabe? É grossa, não tem muita paciência. Porque, assim, eu tento guardar o meu melhor para aqueles de dentro de casa e para os da rua nem tanto. Então, assim, eu sou paciente, eu sou cordial, eu sou uma pessoa educada, mas não pisa no meu calo. Se tu pisar no meu calo, tu vai ouvir. E normalmente, o que acontece? As pessoas, elas guardam o melhor para os outros e o pior para a família. É na família que despeja o lixo emocional. Eu prefiro fazer o contrário. Prefiro guardar o melhor para a família e despejar o lixo emocional nos outros. Sinto muito. Essa é uma estratégia que eu usei para preservar a saúde mental das minhas filhas. Lógico que eu não consigo blindar a saúde mental delas, porque nem tudo está ao meu alcance. Mas aquilo que eu puder fazer para promover a saúde mental delas e prepará-las para viver os desafios da vida, eu vou fazer. E eu acho, Marta, que é esse olhar que a gente tem que ter. Por que os outros recebem sempre o meu melhor e a minha família não? Por que sempre que eu chego em casa eu tô estressada, eu tô impaciente? Por que eu não sou estressada e impaciente na rua? Se eu tô trazendo os problemas da rua, eu tenho que ser estressada e impaciente lá fora e não aqui. Não que a gente tenha que ser, não necessariamente. Mas pensando, eu tô falando só nesse contexto que a Marta trouxe, entendeu? Nesse contexto eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais e cuidar um pouco mais dos nossos. Eu acho que isso é mais importante. Porque os de fora, sabe aquela história que a gente escuta? Quando você tem um problema é só com a família que você pode contar? Então você tem que fortalecer esses laços, os laços familiares, porque com os outros você não vai poder contar. Preciso curar muitas dores em mim, não quero repetir os erros e criar feridas no meu filho. Então, Oliveira, precisa fazer terapia, não adianta. E não é só ir na sessão de terapia e conversar com o terapeuta, é fazer as atividades que forem propostas, né, ali para você. Porque não adianta, você pode ler todos os livros do mundo, você pode se tornar a pessoa mais zen do mundo, mas se você não processar essas questões que estão dentro de você, como é que você vai entendê-las? Como é que você vai curar? Porque eu vou te falar uma coisa, Oliveira, eu não acho que a gente cura 100% as dores. Eu acho que a gente cicatriza, sabe? A gente dá uma amenizada naquela dor, a gente cicatriza, a gente aprende a conviver com ela e a lidar com ela. Essa que é a verdade. A gente aprende a conviver e lidar com a ferida. Cicatrizar, ela cicatriza, mas ela não cura. Porque em algum momento da tua vida, tá? Vamos botar aí, você fez 2 anos de terapia, saiu de lá super bem, não tem mais nada, todas as minhas questões resolvidas, né?
Aí, de repente, daqui, vamos usar o meu caso, de ter sido chamada de burra, né? Resolvi toda a questão, eu tenho noção do meu senso de capacidade, tudo bonitinho. Daqui 10 anos, sei lá, eu tô numa situação, ali num trabalho, na rua, alguma coisa, alguém olha pra mim e fala, porque você é burra. O que tu acha que isso vai despertar em mim? Vai despertar o mesmo gatilho que despertou lá no passado. Só que se eu souber as minhas características de personalidade, as minhas forças de caráter, os valores que norteiam a minha vida, as minhas habilidades, e eu tiver noção de como é que eu lido com as minhas emoções, eu vou sair dessa situação super de boa e fortalecida. Vai mexer um pouquinho? Vai, mas eu vou saber lidar com ela. Eu não vou ficar sofrendo, eu não vou ficar depressiva, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar ansiosa. Isso não vai me trazer um transtorno psicológico, porque eu vou saber como lidar com a situação naquele momento. Então eu acho muito importante, Oliveira, tu procurar fazer terapia, porque saúde mental é vida, e saúde mental é tão importante quanto beber água e comer. E a gente não para pensar nisso. Eu falo sempre para os meus pacientes, quem manda na sua mente é você, e não o contrário. E a gente, muitas vezes na vida, a gente deixa a mente tomar conta da situação. A gente deixa a mente nos controlar. Lembra dos pensamentos automáticos? Então, quando eu não processo aquele pensamento, quando eu não delibero sobre ele, quando eu apenas tomo ele como uma verdade absoluta, o que eu estou fazendo? Eu estou minando ali a minha saúde mental, né? Não estou facilitando em nada a minha vida. Você está deixando a sua mente mandar em você e dizer o que você pode e o que você não pode. Essa é a grande diferença das pessoas que têm resiliência, que têm saúde mental, para as que não têm. Eu falo sempre isso para os meus pacientes, porque eu mando na minha mente. Qualquer pensamento que vier na minha cabeça, eu vou falar, não quero pensar nisso agora, não quero resolver isso agora, não consigo resolver esse problema hoje. Quando eu puder resolver esse problema, eu lido com ele. E aí eu acabo a minha ansiedade. Então, quando você se autoconhece, você sabe o que fazer. Você tem o controle da sua mente, não o contrário. Beleza, gente? Esse foi o nosso primeiro, eu já ia falar, né? Primeiro papo reto, nem é papo reto ainda. Olha, eu já tô louca pra começar a terceira temporada de papo reto aqui com vocês, né? Essa foi a primeira aula ao vivo do Janeiro Branco, promovendo aí a saúde mental na adolescência. Quinta-feira que vem a gente também vai ter um encontro às 20 horas, tá? Quero mais gente na aula da semana que vem. Então não deixem de chamar as pessoas que vocês conhecem pra gente fazer essa série aí com muito conteúdo bacana pra ajudar os filhos de vocês. Amei como sempre. Obrigada, Dani. Dani tá sempre aqui, né? Dani, às vezes ela tá lá trabalhando, mas ela tá aqui, tá assistindo junto. Obrigada. Gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por dedicarem esse tempinho aí na educação dos filhos de vocês, na melhora da relação. Isso é muito importante para dar atenção à saúde mental deles. Preciso desenvolver o meu autoconhecimento. Me chama no privado, Oliveira. Me chama no privado, vamos conversar, tá bom? Fiquem bem, tenham uma excelente semana e que esse ano seja repleto de abundância, prosperidade, paciência, determinação e muita conexão e vínculo entre vocês e os filhos de vocês. Firme e forte, obrigada a você. Beijo, gente, excelente semana e vamos que você... Hoje é quinta-feira, que excelente semana, afinal, eu tô achando que é segunda-feira, porque o papo reto é na segunda. Olha aí, eu já tô achando que é papo reto de novo, né? Excelente fim de semana pra você e semana que vem a gente tá de volta, beleza? Beijo, gente, obrigada.